E convidei a Thay, que assim, a gente teve uma grande oportunidade, né? Foi um encontro muito legal dentro do nosso laboratório. Eu vou deixar a Tayane se apresentar daqui a pouquinho, mas ela tem uma vivência super rica em internacionalização. Então, para quem tem interesse em seguir a área acadêmica e morar fora do país ou fazer algum período de estágio fora, eu não podia ter convidado a pessoa melhor para a gente conversar Ah, sobre esse assunto. Então, Thay, eu queria que você só se apresentasse para a gente começar a dar um pontapé inicial aí no nosso bate-papo, na nossa conversa, e para quem tiver interessado, pode mandar dúvidas, comentários a qualquer momento aqui, que a gente pode parar para responder. então Bora tá. lá. Eu sou Tayane, sou fisioterapeuta, né? E no momento eu estou fazendo o pós-doutorado lá no grupo, no mesmo grupo que a Larissa, né? Na USP. Foi assim que a gente se conheceu super recentemente, mas parece que já faz um tempão, né, Lari? Com certeza. E, é, e eu fiz o meu mestrado em Ciências do Movimento Humano, lá na Holanda, e fiz o doutorado aqui mesmo no Brasil, né, no Centro Universitário Saúde ABC. Porém, eu fiz 2 períodos de doutorado de sanduíche, que foi na Eslováquia e no Canadá. Então, eu gosto bastante de viajar, então eu usei essa desculpa para poder ficar viajando e deu muito certo. Que legal, Thay. Uma coisa que eu acho importante, assim, a gente trouxe até o tema sobre a carreira acadêmica, não só a internacionalização, né? Mas o que é muito importante, que já discuti outras vezes, eu trago os meus posts, eu vejo que você também traz, é que quem tem interesse em seguir, né, a área acadêmica, a vida acadêmica de alguma forma, é muito interessante e é importante que a gente faça reflexões para saber qual o motivo que a gente vai seguir, né? Por qual motivo, né? A gente até, eu pus em outros posts também, qual que é o porquê que vai nos levar a seguir a área acadêmica? Qual que é o para quê? E quais são as nossas perspectivas nisso, né? Então, eu queria que você até falasse para o pessoal qual foi a sua perspectiva disso tudo, né? Dos seus motivos que te levaram a seguir a área acadêmica e se valeu a pena, sem pensar na internacionalização por enquanto, né? De tudo que Uhum, os porquês que você tinha na sua cabeça, por que que você foi seguir a área acadêmica, qual que é a oportunidade que você viu naquilo e se uhum. vale a pena, né? Porque pode ter gente que está aqui acompanhando, pensa em fazer. Eu já recebi muitas perguntas de conhecidos, de colegas, sempre com essa dúvida, né? Será que vale a pena? Eu tenho uma vontade, mas às vezes a pessoa não tem claro na cabeça se realmente ela quer fazer ou não. Depois ela pensa que é muito difícil entrar, né, numa pós. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Tá. Então, desde o meu primeiro dia de aula lá na graduação, da minha primeira aula, que foi uma aula de anatomia, o professor, ele explicava com tanta empolgação sobre a matéria e sobre ele, sobre tudo. Eu vi ele vibrando, assim. Naquela hora, eu já percebi que eu queria dar aula, sabe? Foi Uhum. uma coisa assim. Eu fui para fazer graduação em fisioterapia, mas já pensei, eu quero dar aula, né? Então, desde o início, eu já fui vendo o que eu poderia fazer. Só que na época, não existia, assim, pelo menos no meu mundo, né? Eu nunca tinha ouvido falar em iniciação científica. Aham. Então, eu não fui atrás disso, né? A gente teve, vamos dizer, o primeiro contato com a pesquisa foi durante o TCC. Aliás, teve um pouco antes um tal de, chamavam de pré-TCC na época, só que não teve nenhuma explicação do que se tratava, sabe? Escolhe um tema e faz um trabalho. Foi meio assim. E eu considero que minha graduação foi muito boa. Até hoje eu vejo, sabe? Coisas que muitos fisioterapeutas não sabem. E quando eu percebo que eu sei, eu fico assim, meio orgulhosa de mim mesma, porque eu penso, puxa, eu sei disso. Mas já na parte de pesquisa, falhou. Nessa parte eu concordo que falhou, né? E Naquela época, acho que aí, não era muito difundido mesmo, né? Iniciação é algo muito forte hoje, né? As pessoas que estão na graduação têm muita sorte de ter essa vivência que a gente não pôde ter, né?
Verdade. Eu acho que especialmente também porque eu fiz numa instituição privada, nas públicas a gente vê mais, né? Agora na Isso. privada, agora que parece que está começando, mas ainda tem muita gente que não conhece, né? E só que aí eu queria um tema que nenhum professor estava muito afim de fazer, né? Que era na época sobre esclerose lateral amiotrófica. Uhum. E aí a minha professora de neuro, ela me apresentou para uma professora que estava fazendo mestrado na Unifesp e ela já dava aula. Né? Então ela já tinha outra visão, ela já era mais Aham. exigente quanto à pesquisa, já me ensinou o beabá. Eu até achava ela meio ruim, vamos dizer, às vezes, porque era muita exigência. Mas aí, quando eu apresentei o meu TCC final, todo mundo falou, nossa, você já parece uma pesquisadora profissional e tal. Eu fiquei muito feliz. Pensei, nossa, era isso mesmo que eu queria, O né? quanto faz E, diferença você ter algum contato, né? Só um parêntese, tá? E até que o Felipe comentou aqui, né? Que é justamente o que você falou. Infelizmente, algumas universidades não divulgam tanto o programa de iniciação e a monitoria. E acho que isso sempre acontecia, enfim, das vivências que a gente tem em faculdades privadas, né? Universidades privadas, a gente não teve, né? Esse contato com a iniciação. A impressão que eu tinha é que era bem mais difundido mesmo nas universidades públicas. Mas hoje, ainda, pelo que eu vejo com alguns colegas, ainda em algumas universidades não tem tanto essa divulgação mesmo. E tem vários editais entendo. que saem, né? Tem vários editais que saem durante o Hoje ano em dia, fiscal. existe a iniciação científica até do ensino médio, até do ensino fundamental, né? Existe, eu não sei, não faço ideia como é a divulgação, mas existe a possibilidade de bolsa para esses alunos. Então tem muita coisa, né, legal a ser feita para quem quer seguir essa área, tem muita oportunidade de começar bem cedo. E tem um outro detalhe que eu acho que a gente deveria ter, né, uma disciplina específica sobre ciência, né? Sobre pesquisa e no geral. Não só esse contato só para quem quiser ter iniciação científica, ou só para quem, né, só ou direcionado só para o TCC, mas devia ter uma disciplina específica para pesquisa ou prática baseada em evidência, para que a gente seja ensinado a ler um artigo científico, É, né? A, verdade. a conduzir uma pesquisa, mesmo que nós não queiramos seguir, né? Mesmo que a pessoa não queira seguir uma carreira acadêmica, é importante, porque para a nossa prática clínica, se a gente não souber tudo isso, né? Né? No meu curso, eu tive, inclusive foi no primeiro semestre, uma disciplina de metodologia científica. Só Aham, que no primeiro semestre tudo é muito vago para a gente, né? E quando a gente começa a estudar tantas coisas que estão tão longe da fisioterapia, que você chega querendo é, fisioterapia, né? A gente não tem nem tanto interesse em prestar atenção naquilo. A gente pensa assim, ah, essa disciplina não serve para nada, né? Porque faltou linkar. Faltou justamente linkar. aham. Tava uma disciplina de metodologia científica sem a gente saber a relação dela com a fisioterapia, que é tão Sim, importante, sei lá, né? talvez uma metodologia da pesquisa 2, né? Aplicada depois, alguma coisa assim, seria É interessante, verdade, né? verdade. A Fê tá até Deveria falando aqui. mesmo. A Fê tá acompanhando a gente, ó lá. Tive a sorte da minha professora de Geron ser tão ligada à pesquisa e isso abriu meus olhos para isso. E com certeza, acho que vai de encontro com o que você falou, né, Thay? Dessa experiência que você teve com essa outra professora e que te abriu os olhos Uhum. completamente, e você apresentou um TCC completamente diferente dos outros alunos, né? Foi mesmo. Eu percebo pelos nossos colegas até que hoje em dia fazem ou fizeram já mestrado, doutorado e dão aula, eles já vão levando essa visão para mesmo para as instituições privadas, já vão inscrevendo os alunos em eventos científicos para apresentar algum trabalho, né? Mas eu Uhum. acredito também, porque ó, eu me formei já faz quase 13 anos, né? Nessa época não tinha tanta gente fazendo mestrado e doutorado como tem hoje, né? Cresceu muito nos últimos Sim, anos. com Então, certeza. esses professores que terminaram, agora que eles estão na prática dando aula para poder trazer isso para os alunos, né? Sim. Você quer complementar mais alguma coisa, Thay? Senão eu vi que o Felipe já fez uma pergunta que eu super ia fazer direto para você também. Tá, eu vou falar É, só mais uma coisa, que aí tá. acabando então a minha graduação, como eu já tinha essa ideia e
acredito que quase todos ou todos os meus professores na época tinham mestrado, eu já percebi, eu vou ter que fazer um mestrado. Então, eu já foquei em saindo da graduação, eu já foquei nisso, né? Porque já fazia todo sentido para você, na sua vivência e nos motivos que você tinha para fazer, né? E na vontade que você tinha. Exato. E aí vai muito de encontro agora de novo, ó, com a pergunta que o Felipe fez, que realmente, ó, sair da graduação e seguir direto para o mestrado ou ir para uma especialização lato sensu primeiro? Há uma recomendação quanto a isso? Eu posso até... Tá me dando uma coceirinha para eu também responder, mas eu quero que você responda primeiro. Então, eu vou falar da minha experiência, né? Que foi o que eu fiz, eu acabei de falar, né? Eu saí, eu fui direto. Uhum. Não foi direto porque eu não tinha o inglês. A exigência, pelo menos... Quer dizer, todas eu sei que exigem, que pedem a proficiência em inglês. Hoje em dia eu sei que pedem. Mas só que, na época, eu não sei se era uma exigência já ter antes de se matricular, ou se eu que entendi isso pela minha falta de alguém para me guiar, falta de experiência... Sei que eu só olhava lá, que eu precisava do inglês, e meu inglês era o verbo to be da escola pública, eu não tinha nada de inglês. E então eu foquei primeiro no inglês, então eu fiquei 2 anos sem atuar como fisioterapeuta e sem estudar na área acadêmica, porque eu estava me dedicando ao inglês para poder entrar no mestrado, né? E foi aí que eu já fui parar lá na Holanda, mas depois a gente vai falar disso pelo jeito. Sim. E aí, então, pessoal, até eu terminar o meu mestrado, assim que eu terminei o mestrado, né, e voltei para o Brasil, eu já estava grávida, então eu tive aquele período de licença maternidade. Até eu terminar tudo isso, já tinha passado 5 anos que eu estava formada e não tinha experiência prática, né? Aí entra na pergunta que ele fez, né? Que aí eu já tinha 5 anos de formada, não tinha experiência prática. Aí eu voltei pensando assim, nossa, agora eu vou abalar, né? Consegui dar aula, porque fiz mestrado fora. Eu pensei que ia ser um super diferencial, só que não foi não, viu? Não foi. Assim, todo mundo achava muito empolgante. Uhum. Mas para contratar, todo mundo me pedia experiência prática. E eu não tinha. Eu não tinha essa experiência prática. Mesmo para dar aula. Mesmo para dar aula, né? Porque eu pensava assim, eu poderia dar aula de uma disciplina não tão prática, aquelas disciplinas iniciais, ou de metodologia científica, orientação de TCC, eu pensava nisso. Uhum. Só que as vagas que apareceram, né? Eu fiz poucas entrevistas na época, mas não necessariamente era para isso, né? Para essas coisas mais básicas. E aí faltava mesmo essa vivência prática, porque quando a gente vai dar aula, a gente dá exemplos da nossa vida, né? De coisas que a gente vivenciou. Uhum. E faltava isso. Então, hoje em dia, se eu tivesse me formando na graduação agora, com a experiência que eu tenho, que é coisa impossível, né? Eu acho que eu faria uma especialização primeiro, procuraria trabalhar pelo menos uns 2 anos na prática, mesmo que eu não conseguisse, porque todo mundo assim, né, sai com a visão de, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas sai com a visão de conseguir um emprego. Eu lembro que as minhas amigas, elas ficaram, a grande maioria, 2 anos procurando emprego e não conseguiam trabalhar com nada, né? Então, não precisa necessariamente ter um emprego, atende particular, né? Hoje em dia tem outras possibilidades, né? Sim. Agora também tem muitos estudos de Pilates, que eu trabalho com Pilates, e eu vejo que o Pilates me parece ser uma área mais fácil de conseguir emprego para quem está acabando de se formar também, porque os estúdios contratam e não é aquela coisa CLT que todo mundo sai da graduação achando que vai ser, né? Assim. E eu procuraria isso, então. Primeiro uma especialização e trabalhar na prática para depois ir para o mestrado. Ou, que eu já até falei num vídeo meu que eu postei aqui no Insta, né? Para aquelas pessoas que conseguem, porque eu não sou dessas, trabalhar e fazer o mestrado ao mesmo tempo. Mas eu não teria capacidade disso. Eu sou muito de mergulhar de cabeça nas coisas, sabe? Me dedicar 100%. Então não tem como você se dedicar 100% em tudo, na verdade. E aí eu não consegui. Durante o meu mestrado
foi a fase, acho que, mais puxada de estudo da minha vida. Então, bom, o Felipe está falando que é exatamente o conselho que a orientadora deu para ele. Felipe, você está fazendo, a sua orientadora, você está na graduação? Você está fazendo alguma, acho que é graduação, né, pela pergunta. Só coloca aqui pra gente para eu poder saber. Mas eu tenho, assim, é uma visão parecida, porque a minha experiência já foi diferente, né? Minha experiência, eu saí da graduação, eu já sabia que eu queria atuar em gerontologia, então eu fui para Lato Sensu. Então, eu Uhum, escolhi fazer uma especialização porque eu sempre gostei da área acadêmica, mas eu tinha para mim que eu queria atuar. Então, o que eu costumo falar hoje em dia é assim, não tem uma recomendação, viu, Felipe? Ele até perguntou, uma recomendação? Não. Você tem vivências de outras pessoas mais experientes na área que podem ir te aconselhando. Mas assim, eu acredito muito que se você tem um motivo principal para você seguir a acadêmica para dar aula, eu acho que é muito o que a Taine falou, a gente precisa ter um pouquinho da vivência clínica também. Só que se você for ter o motivo de seguir a área acadêmica para ser pesquisador, você não precisa atuar, teoricamente, né? uhum, Para ser pesquisador puramente, você não precisa atuar clinicamente. Eu até comentei numa outra live do F de uhum. Cursos com a Carla. É, o pesquisador não precisa do clínico, ele precisa entender o que a gente vai trazer para a área clínica de benefício, mas o clínico precisa do pesquisador, né? Aham, verdade, pura. Então, assim, não tem uma recomendação, tudo vai depender dos seus motivos, dos seus porquês, dos seus paraquês lá e perspectivas, e aí você vai traçar o melhor caminho para você. A experiência clínica, ela ajuda para dar aula, com certeza, tá? Ele trouxe para a gente a experiência dela agora, né, falando. Te Uhum. traz uma bagagem a mais. Só que, por outro lado, é difícil também a gente, né, quem for um empregador ou uma universidade particular, enfim, não dar suporte para essa pessoa que acabou de ter uma baita de uma experiência, que foi o que a Tayane teve, na Holanda, fazendo um mestrado lá, e assim, o conhecimento e a bagagem que ela trouxe, mesmo de conhecimento científico, de pesquisa, era muito grande. Então, daria para a gente aproveitar realmente para outras disciplinas, né, para dar aula e tudo mais. O que uma outra colega minha, lá do nosso grupo mesmo, né, Otay, a Jéssica, lá do LETEF, fez, foi isso. Ela saiu da graduação, ela já queria fazer pesquisa, ela veio para São Paulo, veio lá de Minas e se matriculou. Fez o mestrado, e enquanto ela já estava na metade do mestrado, ela procurou uma especialização, porque ela gostaria de trabalhar já na área, né? Super mulher, sério. Começou a aparecer alguns pacientes para ela e ela foi e fez junto. Então, isso acontece também. Mas se você quer atuar clinicamente, precisa da especialização hoje em dia. Não tem como você atuar sem a especialização, né? Até tem, mas as oportunidades que aparecem para você são mais difíceis, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Até deixa eu falar uma Felipe. coisa em referente a isso de fazer o mestrado e atuar no mesmo tempo, né? Eu acho que depende muito também do orientador isso, né? Porque Sim, com tem certeza. orientador que ele quer que você esteja o tempo inteiro exclusivamente no laboratório e ele não te dá a liberdade de fazer outra coisa. Não foi o meu caso, né? O meu caso, como eu fiz lá na Holanda, foi que para mim era uma cultura nova, um idioma novo, muita coisa para minha cabeça, eu não dava conta. Uhum. Mas sendo aqui mesmo no Brasil, se é um orientador bacana, eu acredito que é possível, sim, né? Que O não foi uma difícil, experiência. o difícil também, tá, é quando você é aluno bolsista também, porque você precisa ser, você tem que ter dedicação exclusiva, então você teoricamente não pode trabalhar, né, oficialmente em nenhum É, local, enfim. Então isso acaba prejudicando também você conseguir seguir as duas áreas, né? Eu verdade. lembro que o dela ela fez bem no final, assim, ela estava para defender o mestrado e começou a fazer a especialização. Então agora que ela entrou no doutorado, ela já tem a especialização completa, né? Uhum. Bom, o Felipe falou que ele acabou de se formar no final do ano, mas segue escrevendo alguns trabalhos com a orientadora para publicação. Perfeito, Felipe. Você já mantém um Uhum. relacionamento, né? Se você tem esse objetivo de seguir a vida acadêmica, aí depende do motivo pelo qual, para que você quer seguir a vida acadêmica. Se foi para ser pesquisador, não vejo problemas em você seguir.
Agora, você quer atuar clinicamente, quer dar aulas no futuro, enfim, é importante que você atue, né? Para ter uma vivência clínica também. Mas não É, existe recomendação, né? o que me vem um bloqueio, assim, um pouco, vamos dizer, não sei se é bloqueio, não sei a palavra de me expressar aqui, é que para ser pesquisador, você não consegue viver disso, né, atualmente aqui no Aqui no Brasil Brasil. é difícil, né? Tá Então, bem então, complicado. como que você vai puramente ser pesquisador? Tipo, eu amo, eu gostaria isso agora, se fosse agora, eu queria ser 100% pesquisadora, sabe? Eu gosto demais mesmo. Mas é triste, mas eu não tenho muita perspectiva aqui. Aqui, para você ser pesquisador, você já tem que ser concursado, né? E já está há alguns anos lá, para mesmo assim você ter uma aulinha ou outra. Eu gosto de dar aula, não seria problema nenhum, seria prazeroso. Mas para Sim. viver puramente da pesquisa, não sei. Sim, Fora, aqui no Brasil a gente, enfim, nunca se falou tanto em ciência como como agora, agora. né? Mas assim, muito também, nunca se falou tanto, como que eu posso dizer isso, né? Muitas pessoas falam que acreditam na ciência e outras que a gente depende da ciência, mas outras que acabam, você mostra um dado científico para ela e a pessoa mesmo assim, é Nunca ciência, tá tem se ali, ela não. falado tanto, né? Nunca tem se falado tanto, tanto para bem como para Bem como mal, para né? mal, é. Então, É, assim, aqui a gente tem muito essa questão de as pessoas olharem para a gente enquanto pesquisador, a gente está fazendo mestrado, está fazendo doutorado, e as pessoas acham que a gente está só estudando. E nós estamos trabalhando como pesquisadoras, né? E aqui é uma bolsa simples, é uma bolsa bem, é, como que eu posso dizer, simbólica, né? Porque o tanto de trabalho uma que a ajuda de gente. custo, É né? uma Uma ajuda de ajuda. custo. O tanto que a gente, o tanto que a gente faz, o tanto que a gente se dedica, não está escrito, né? É Não muita está coisa que escrito. a É um gente faz. trabalho. Eu até tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube explicando justamente o que é o doutorado por causa dessa Sim, questão. Todo mundo fala, mas você só estuda, mas você só estuda, sim, tipo assim, desde 2004 que eu entrei na faculdade, eu vivo só estudando, mas é porque eu sempre me dediquei à pesquisa, sim, né? isso Meu é o nosso trabalho é estudar. trabalho. É, Exato, isso é o nosso pesquisadores trabalho. são estudiosos, né? E aqui no Brasil a gente não tem tanto esse foco, né? A valorização da pós-graduação não existe tanto no nosso país. Quando a gente vai para países, e agora acho que a gente pode fazer até um ganchozinho para internacionalização, quando você vai para outros países, as pessoas elas são pagas para pesquisar, eles investem na pós-graduação stricto sensu, o foco deles é o investimento nessa área da universidade, né? Porque é aí que a gente consegue avançar nas pesquisas, avançar na ciência como um todo. Então há um investimento. Até para Existe. até para pessoas, Desculpa. né? Até para as pessoas que participam como colaboradores nos trabalhos, enfim, em artigos, elas são pagas para isso, para você poder fazer uma tabulação de dados, para você analisar, assim, como pesquisador dentro de um grupo, você é pago, você é remunerado. E aqui a gente vive de colaborações, né? Exato, exato. Favores, né? Isso. Existe até fora a profissão de cientista. Quando a gente está aprendendo inglês, a gente não aprende? I am a scientist, né? E aqui você não sabe nem o que é um cientista, né? Existe a profissão É, cientista. O que você é? cientistas vem na Cientista. cabeça, sei lá, a imagem do Einstein, assim, né? Um É, jalequinho, um becker na mão, né? Enfim, no laboratório, exato. mas realmente é algo que a gente precisa abrir a cabeça aqui, né? Só para a gente já passar para a internacionalização, eu só queria, acho que o Matheus que comentou aqui, ele fez a especialização lá no HC de geriatria, de gerontologia, de fisiogeronto. E ele está comentando que seguiu o mesmo caminho, ele sabia qual área queria seguir, se especializar e ter a vivência profissional para poder atuar como docente hoje, que ele queria queria muito ser professor. E a especialização mudou a vida, ele teve novos olhares e caminhos para atuar. E isso, Com certeza. com certeza, né? Matheus, você chegou a fazer mestrado ou está fazendo? Depois comenta aqui pra gente, que eu nem sei quais os rumos. Matheus é lá da Bahia. Ele veio para São Paulo, fez a especialização aqui. E a Fê que comentou que é verdade, o pesquisador. Acho que caiu aqui a Não é conexão. visto como Um emprego. emprego.
É bem por aí. Agora, indo para essa parte, deixa eu só ver nosso horário, 6h30. Indo para essa parte da internacionalização, tá? Tem uma coisa muito interessante, se assim eu posso dizer, né? Porque as pessoas que estão na pós-graduação, elas muitas vezes não buscam uma internacionalização por acharem que é muito difícil, outras porque tem uma barreira do inglês. E aí, conta pra gente um pouquinho como foi, você falou mais ou menos, né, da sua experiência para ir, mas eu queria saber como é que foi realmente essa oportunidade que surgiu, que você ficou se preparando com o inglês, e para até desmistificar um pouco isso, quais são as barreiras ou facilitadores que você encontrou no meio do caminho, se esse processo foi tranquilo, não foi, né, para conseguir fazer o mestrado. Bem, eu sempre fui muito apressadinha, sabe? Fui de atropelar as coisas mesmo. Eu sou de falar sem pensar, depois já falei, entendeu? Então, como eu queria fazer um mestrado e tinha 0 de inglês, eu pensei assim, simples. Eu vou morar num país que fala inglês, vou aprender rapidinho e vou fazer um mestrado lá de preferência, né? E aí, então, eu pensei em vários países, né? E, por fim, eu acabei caindo na Holanda. Agora, nessa live, eu precisaria de 5 lives seguidas para explicar. Foi, né? Como foi. Mas, resumindo muitíssimo, vocês vão ficar impressionados agora, atenção, que eu estava indo para a Irlanda para passar alguns dias para, vamos dizer, espiar a terra, ver como que ia ser, né, já focar em alguma coisa do inglês. E eu já tinha uma universidade em mente que eu poderia fazer uma mestrado. Minha intenção era conhecer lá e ver como ia ser, né? Só que aí, nessa ida, não tem voo direto para Irlanda, né? Não tinha, pelo menos na época, não tinha voo direto para Irlanda. Eu fiz uma escala na Holanda e fui. Chegando lá, para quem não sabe, brasileiro não precisa de visto para entrar na Europa, só que quando você chega lá, eles te dão o visto ou não. E no caso, na Irlanda, negaram a minha entrada lá. Né? Negaram a entrada e mandaram a gente de volta. No caso, eu pensei que estava voltando para o Brasil, mas não, eu estava voltando para a Holanda. Chegando lá na Holanda, eu não sabia nem onde estava minha mala, minhas coisas, nada. E fui no policial para ele me ajudar a me informar o que eu tinha que fazer da vida, né? E ele insistiu muito, tava eu e meu marido, ele insistiu muito pra gente ficar para conhecer o país. Ele, assim, insistiu demais. E deu pra gente boas-vindas, tratou a gente super bem, só que a gente ficou na Holanda. Foi desse jeito. E a gente ficou na Holanda. E aí, estando lá, nossa, tá muito resumido mesmo. Estando lá, a gente foi para a igreja, que é a igreja que eu frequento, né? Tem lá também. Aí só tem brasileiro, que é uma igreja brasileira, né? Para quem não conhece, você já conhece. Aí os irmãos lá da igreja falaram assim: você não vai querer ir embora em 10 dias? É muito pouco. Remarca sua passagem. Né? Remarca sua passagem para daqui 3 meses. Aí eu peguei e fiz isso, porque eu pensei, realmente, 10 dias, com tudo isso que aconteceu, eu tava tão tonta, que eu pensei, em 10 dias não vai conhecer nada, já tinha passado uns 4, né? E a sua ideia era ficar lá mesmo pra aprimorar o inglês, essa era a ideia inicial. Isso, essa era a ideia inicial, né? E aí, então, assim, bem resumidamente, eu fiz isso, já com a ajuda dessas pessoas, desses brasileiros que eu conheci, eu já comecei a trabalhar na semana seguinte de faxina, eu e meu marido. E aí a gente conseguimos uma casa para alugar e fomos ficando, e quando tava para dar os 3 meses, todo mundo falando, não, até parece, vocês não vão querer ir embora, e por muitos motivos a gente acabou ficando e ficamos lá, 4 anos e meio. E aí, assim, nesse processo todo, quando foi que você teve... Nossa, até bati aqui no celular. Quando foi que você teve o contato com a universidade lá e essa oportunidade surgiu, né, para fazer o mestrado? Então, o meu contato com a universidade lá foi bem demorado, porque como aconteceu tudo isso, a gente perdeu muito dinheiro, né? E foi tudo totalmente fora do planejado e eu custei para conseguir, eu queria ir numa escola de inglês, né? Primeiro, que a Holanda, o idioma nativo deles é o holandês. Apesar de todo mundo falar fluentemente o inglês, desde uma criança de 2 anos que está aprendendo a falar,
Mas nas placas é tudo em holandês, nos ônibus, todo lugar tudo é holandês. Então, só depois de 1 ano que eu já estava lá que eu consegui me matricular numa escola para aprender inglês. Nesse tempo eu fui aprendendo sozinha, só me comunicava em inglês da minha maneira, porque eu fui aprendendo sozinha, fui melhorando cada vez mais. Mas para fazer o IELTS, né, que é a prova de proficiência, não estava nesse nível. E aí, depois de 1 ano, eu comecei a fazer o inglês e também procurei a universidade para conhecer, né, primeiro, ver as possibilidades e ver tudo que eu precisava fazer. Então, foi depois de 1 ano que eu fui realmente, pela primeira vez, procurar. E aí, já estava com data prevista para abertura de inscrição. Então, eu corri tudo que eu podia, com documentação, com inglês, com tudo, para atingir aquela data. E eram vários prazos para certas coisas diferentes, né? Então, cada data que tinha, assim, no dia era o dia que eu consegui aquele documento, o dia era o dia que eu consegui o que precisava. E com a prova de inglês não foi diferente, né? Eu precisava prestar ela em dezembro, eu tinha que passar em dezembro, porque senão eu perderia a data lá da inscrição, né, e tudo. Porque lá eles têm períodos específicos para se inscrever, Isso, né? não é aberto o tempo todo, porque o mestrado lá é bem diferente do daqui. Hoje em dia, que aqui tem o mestrado profissionalizante, eu tenho a impressão que é parecido com o mestrado de lá, né? Então, ele tem várias disciplinas que tem que ser feitas exatamente naquele período, daquela maneira, né? Que é a parte da pesquisa, a outra metade do período de mestrado, né? Travou um pouquinho a internet, não sei. Mas já voltou, voltou. E me diz uma coisa, você teve a prova, tinha que entregar a entrega dos documentos, tinha datas específicas, enfim, teve a prova do inglês, e tinha alguma prova para entrar, prova escrita, alguma coisa? Lá não tinha. Eles eram muito abertos para estrangeiros, né? Tem todo o suporte para estrangeiro, todo incentivo. Então, tinha um grupo específico para ajudar os estrangeiros no que eles não tivessem conseguindo acompanhar, especialmente na parte estatística, porque eles perceberam que a maioria não tinha esse estudo prévio, né? Mas para entrar mesmo, só entrevista. E aí você já estava em contato com o seu orientador, orientadora de lá, antes de se inscrever também? É parecido com o processo que a gente tem aqui? Não. Você já tinha um projeto definido com ela? Não. Não, nada disso. Também bem diferente. É como na graduação, que você faz as disciplinas, depois você escolhe um dos professores e faz seu TCC. No mestrado é a mesma coisa lá. Na Holanda, eu falo, mas eu já percebi de vários lugares da Europa e do Canadá que é igual. Que é igual. Então, eu fiz as disciplinas ao longo do tempo, né, das minhas disciplinas. Eu fui conhecendo os professores e aí que eu escolhi quem seria meu orientador e o que eu faria. Legal, tá. E assim, acho que o interessante de a gente mostrar é que você viveu uma aventura antes de tudo isso acontecer. Foi uma aventura. Mas qual que é a ideia, né, de a gente mostrar para quem está acompanhando é que é super possível, né, você ir, assim, dentro de algumas barreiras no meio do caminho e tudo mais. Mas é super possível você conseguir, né? Tendo uma certa reserva, estando disposto a ir para outro local. Eu não sei como é que daria para fazer isso antes, né? Já ir para lá com uma ideia mesmo. Acho que dá para você ir pesquisando as universidades que você tem interesse, ir conversando, né, com os possíveis orientadores, conhecendo como que é a regra da universidade, como que funciona. Na verdade, da mesma maneira que eu fiz, é o que seria feito, porque inicialmente eu procurei pelo site, vi o que tinha, entrei em contato. Aí eu agendei para ir lá conhecer, mas se eu estivesse aqui no Brasil, não teria isso. Talvez teria uma conversa por Skype, né? Provavelmente. Legal. Agora, uma coisa que pode ser uma barreira muito importante é o inglês. Você, pela sua trajetória, você já falou, e é o que muitas pessoas perguntam. Precisa do inglês para seguir a acadêmica? Precisa. Para ser clínico, hoje a gente precisa do básico, pelo menos também, para poder ler os artigos, né? A língua mãe da ciência é o inglês. Então, não tem muito o que a gente fazer. Precisa ter um conhecimento pelo menos básico, né? Especialmente, acredito, se você quiser seguir a área da pesquisa. Se você quiser só dar aula, o seu inglês mais básico, suficiente para ler
os artigos dos seus trabalhos, né, durante o mestrado e doutorado, eu acredito que seja suficiente, porque eu conheço inúmeras pessoas que fizeram dessa forma. Agora, se você quer ser pesquisador, de tempos em tempos você vai apresentar em congressos internacionais, você vai estar em contato com outros pesquisadores, fica impossível você crescer na sua carreira, né, por causa que esse networking entre pesquisadores é entre pesquisadores de diversos países, né? Não tem como você ficar só aqui. A língua mãe em qualquer congresso internacional é inglês, não tem jeito, né? Com certeza. Mesmo que a pessoa não só queira dar aula, eu acho que é importante também inglês, porque a vivência que ela vai ter dentro do mestrado e doutorado vai ser limitada, né? Quando você está no mestrado e está no doutorado, você quer fazer alguma disciplina em inglês, você quer ir para um congresso, né? E aí você fica limitado em ir para congressos internacionais por não saber inglês. E isso eu conheço pessoas no grupo que têm uma certa dificuldade, né? Enfim, e que deixam, às vezes, de participar de congressos porque não tem inglês. Ou pede para um colega levar o trabalho, apresenta para mim, sabe? Umas coisas assim. Então, a gente precisa se arriscar, né, nisso. O Matheus estava falando, eu vi lá em cima que você está fazendo mestrado, né, Matheus? Muito legal, ó. Como aqui é difícil entrar para um mestrado, passei 3 anos para poder conseguir, diferente na Holanda, passava nas etapas de documentação, prova escrita, mas na entrevista, por não ter vínculo com a universidade, acabava não passando. No Brasil poderia ser igual a Holanda, dar mais oportunidades. Matheus, tem uma questão, na verdade, das regras, né? E processos seletivos de universidade para universidade. Até dentro da mesma universidade, as diversas faculdades muda muito. Aonde eu estou vinculada, né? O nosso grupo está vinculado que é a Faculdade de Medicina da USP, as regras que a gente tem dentro do nosso programa de pós-graduação na Faculdade de Medicina da USP, ela é diferente de outros programas dentro da própria faculdade, não precisa nem ser faculdade diferente, né? Mas os programas de pós-graduação, cada um tem o seu processo específico. Então, como a Thay falou, lá na Holanda tinha data específica para que você fizesse inscrição. No programa que a gente está, do Ciências da Reabilitação, é um fluxo contínuo. Tem uma data de abertura a partir de não sei que dia em janeiro e uma data final em dezembro. Dentro desse período, qualquer momento você pode entrar. Mas tem muitos programas que você precisa fazer prova escrita, né? Que é o que o Matheus colocou aqui. Todos têm entrevista, todos têm entrega de documentação, tem a comprovação, né, do inglês. Mas é isso, a gente precisa ter um inglês pelo menos básico para leitura de artigos e você deixa de aproveitar a oportunidade se você não souber falar também o mínimo, né? Deixa de aproveitar bastante, isso com certeza. E aí, Thay, deixa eu só ver de novo o horário, eu tô com medo de o negócio cair aqui, né, no meio. E aí Vamos ter que marcar a parte 2. E aí a gente entra numa outra questão, até vou compartilhar um pouco da minha história, e daí a Thay pode falar sobre a dela, na participação de processos de internacionalização durante o seu mestrado ou doutorado dentro aqui do Brasil. Né? Então, uma coisa é você fazer tudo fora, que foi o que a Thay comentou, né, do mestrado, bem resumidamente. E outra coisa é a gente, estando vinculado a uma universidade brasileira, ficar atentos aos editais que saem para períodos de estágio fora do país. Períodos de doutorado sanduíche, enfim. Vou tentar contar bem breve também a minha experiência, porque a minha quase experiência, não sei como que eu posso dizer sobre isso, mas assim, eu tinha na minha cabeça que fazer uma internacionalização durante a pós-graduação, estricto sensu, ela seria muito difícil, seria muito concorrida, enfim. E aí, no ano passado, em março, saiu um edital da CAPES do Print, né? Para doutorado sanduíche no exterior. Aí eu fiquei pensando, eu falei, por que não? Mas aí fiquei naquela, vai ter muita gente concorrendo, imagina, né? Até tinha comentado com meu marido, ele, não, bora lá, vamos, para ontem. E eu ainda estava muito na objeção, eu criava muitas objeções. E aí eu tive a sorte, você conhece a Ibis, muito querida. Eu tive a sorte, eu estava fazendo o PAI, que é o Programa de Aprimoramento e Ensino, com o meu orientador, e ela fez junto com ele também.
E aí, conversa vai, conversa bem, durante esse estágio que a gente estava fazendo, né, de ensino, ela comentou do print. Eu falei, nossa, eu vi mesmo. Ela, menina, faz a inscrição. Ela já falou assim para mim, vai fazer a inscrição, porque eu já dei uma sondada para que sou eu e mais uma pessoa só que vamos prestar. Eu, opa, só tem 2 pessoas que vão fazer a inscrição e tinha 2 vagas. Nossa. Aí lá fui eu ser a terceira pessoa, coitada. As 2 acho que já estavam achando que já iam entrar, e eu fui lá a terceira para confundir o negócio. E aí eu falei com o professor Pompeu, meu orientador, e a gente montou lá o projeto, já conversou com a orientadora lá da Austrália e tal. E em 3 dias a gente definiu um negócio que tinha que entregar. Foi tudo bem corrido. E para minha surpresa, resumindo super bem, fui selecionada. E aí o que faltava é que eu não conseguia entregar o inglês, eu tinha uma data para entregar os documentos e uma outra data limite para entrega do inglês. E isso foi onde barrou também, porque eu não tinha nenhuma prova de proficiência. Aí eles estavam pedindo o TOEFL ITP, que é o TOEFL reduzido, que você não tem a parte de escrita e não tem a parte falada, mas você tem o listening, tem a parte de compreensão, leitura, gramática, tem tudo.